Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu quero fazer um comentário sobre um livro muito peculiar que me chamou muito a atenção, porque ele traz discussão o velho debate ou embate entre natureza humana e historicismo. O historicismo que parte do pressuposto até hegeliano da filosofia da história e tudo mais. E se nós homens somos apenas natureza biológica ou se nós produzimos a nossa questão simbólica, né? Se o homem é uma questão enquanto ser social que produz, e essa produção também está ligada à produção de coisas abstratas, né? Não somos apenas imanentes ou apenas matéria biológica sem uma metafísica, vamos dizer assim. Não gosto muito de usar a palavra metafísica, mas sem uma subjetividade, melhor dizendo, né? Bom, antes de continuar, eu gostaria encarecidamente de pedir, curta, se inscreva, compartilha para aquela amiga ou amigo que também gosta do tema de filosofia, de sociologia. O tema que eu vou trazer hoje mistura até antropologia também, filosofia, sociologia, antropologia. E vale muito a pena. Só lembrando que esse meu canal ele é patrocinado, ele tem um apoio do sebo Só Pepitas, é um sebo de excelência que tem um projeto de pegar livros raros nos sebos de São Paulo e distribuí-los, colocá-los para venda na sua página do Instagram. A página do Instagram deles é o Só Pepitas, vou deixar na descrição desse vídeo. Com certeza vocês entrando lá vão achar algum livro raro, algum livro que vocês estão procurando. São livros de muito bom gosto, né? Por isso que chama Só Pepitas, são grandes pepitas, né? Que eles vão mineirando e pegando livros raros, né? E se vocês falarem que encontraram o sebo através do canal, desse canal aqui, do canal Davi Vega, vocês ganham 10% de desconto na compra de cada livro. Então vale muito a pena, porque os livros, assim como as viagens, as exposições, o conhecimento em geral, são coisas que a gente gasta para ficar mais rico, né? Bom, hoje, então vamos entrando no assunto, eu quero falar desse livro aqui, Marxismo e Antropologia, o conceito de essência humana na filosofia de Marx. Esse livro foi escrito pelo Georg Marcus. O Georg Marcus, ele vai ser um discípulo do Lukács, em Georg Lukács, né, em húngaro, se pronuncia Lukács, mas aqui no Brasil fala Lukács, né? Então eu prefiro falar Lukács ao invés de Lukács, né? E ele nasceu em 1934, o Georg Marcus, né? Em 1934, e no contexto da Revolução Húngara de 1956, do processo de desestalinização do leste da Europa, né? No contexto ali do Nikita Khrushchev, da União Soviética, os estudantes húngaros fizeram uma revolução, né, assim, se insurgiram contra o stalinismo, muitos deles apoiados pelo grande Imre Nagy, o Imre Nagy que encabeçou, que era do Partido Comunista Húngaro, né, mas ele era anti-stalinista e encabeçou uma guerra contra os stalinistas. E nesse contexto, o Georg Marcus vai ser perseguido pelos stalinistas e ele, muitos anos depois, emigrou para a Austrália. Ele faleceu em 2016, recentemente, né? Na Austrália. E ele, assim como o Lukács, ficaram conhecidos como membros da Escola de Budapeste. A Escola de Budapeste, que é Budapeste, capital da Hungria, né? A Escola de Budapeste que estudava esses temas, né? O curioso do Marcus é que ele é um marxista, né? Mas ele não é um marxista ortodoxo. O que eu quero dizer com isso? Ele bebe de fontes diversas para tentar adaptar outras realidades, outros conceitos à própria filosofia marxista. Esse trabalho aqui dele, de Marxismo e Antropologia, é um trabalho que ele vai pegar muito dos conceitos do Léo Strauss. Léo Strauss, que está na ponta oposta do marxismo, que é uma figura expoente até do conservadorismo, ou do liberal conservadorismo, ele que trata de essência humana, de natureza humana, né? E defende uma natureza humana por viés liberal, que é contra ao historicismo, né?
e a redução do homem à mera cultura, né? Que nós não somos só passíveis de mudança, porque se você reduz o ser humano apenas à cultura e à produção histórica, ao seu historicismo, é claro que nós produzimos história, mas se nós somos apenas linguagem, ou se nós somos apenas passíveis de seres históricos e sociais, então seria perfeitamente mutável. Se você altera a cultura, você altera os homens também. Mas existe uma natureza que impediria isso, de acordo com Léo Strauss, seria a nossa própria essência humana, né? E ele vai trazer muito na discussão nesse livro aqui, né? Ele parte do pressuposto marxista que nós comungamos com as abelhas e as formigas a mesma estrutura de sociedade. A única diferença é que nós, homens, possuímos a teleologia e nós somos tool makers, ou tool making, né? O que é o tool making ou tool makers? O tool em inglês é ferramenta. Então nós fabricamos ferramentas. Nós somos fabricantes de ferramentas. E nós alteramos a natureza num jogo que nós, ao mesmo tempo que alteramos a natureza, nós também somos alterados por ela. Um jogo de vai e vem. Da maneira que a gente transforma a matéria, o objeto também nos transforma. Nós transformamos o objeto e o objeto transforma o sujeito de contrapartida, né? Ele vai falar que nós somos um ser limitado e no mundo objetivo nós somos um ser genérico. O que ele quer dizer com isso? Que o ser humano, através do trabalho, ele está intimamente ligado à produção. E essa produção ela é universal. Os animais também produzem, também modificam a natureza. Os passarinhos fazem ninhos, o João de Barro, por exemplo, constrói até a sua casa e tudo mais. Mas são necessidades puramente específicas. Nós, seres humanos, nós temos a característica da universalização e a produção. Como Marx fala que para você analisar uma sociedade, você tem que analisar as forças correlatas de produção, né, que é o próprio materialismo histórico, é reduzir uma sociedade ou a análise da sociedade às forças produtivas e antagônicas que estão em questão, né? Ele vai falar então nesse livro que nós somos então produtores nós produzimos, existe a produção, e essa produção que também é a produção da fábrica, também é a produção da indústria, nós produzimos convenções, e através dessa produção vem o direito, vem a cultura, vem a nossa subjetividade e nossa tradução de vida em coletivo. O ser humano é impossível ficar sozinho. Assim como Aristóteles falava, nós somos animais políticos, né? Bom, sempre houve a crítica do Marx que ele não levava em consideração as sociedades pré-capitalistas, né? As sociedades primitivas que seriam anteriores à sociedade industrial. Mas ele vai falar nesse livro aqui, até em algumas notas de rodapé, que no livro Grundrisse, que foi um dos últimos livros publicados, acho que até póstumamente, ao Marx, né? Ele já vinha estudando muito essa característica comunal das sociedades primitivas, né? Tanto que ele vai estudar as comunas da Rússia e tudo mais, e curioso que a Revolução aconteceu na Rússia, que não era um país industrializado, não era uma Inglaterra, né? E essa ideia de etapismo, que através da sociedade burguesa e capitalista você atingiria o comunismo, ela não se fez verdade em nenhuma experiência socialista do planeta, nem em Cuba, nem na Rússia, nem na Coreia do Norte. Eram realidades diferentes de países que nem eram industrializados, assim como a Inglaterra ou os Estados Unidos, e a própria França, de certa forma, também, né? E no Grundrisse ele já fala, então, dessas sociedades pré-capitalistas e vai analisando elas, né? Bom, ele desprezava a ideia de natureza biológica do homem e sua essência. Então, é complicado essa discussão porque os defensores mais liberais de essência e natureza humana, eles atacam muito o historicismo. Se nós produzimos subjetividade, nós produzimos história e nós significamos as coisas. Então, do momento que nós significamos as coisas,
a gente seria passível de mudança. E a revolução está aí. E a teoria crítica se insere nessa ideia de que nós somos seres culturais, seres socioculturais. Portanto, sendo seres socioculturais, somos passíveis de mudança. Você pega, por exemplo, a teoria de gênero, né, a ideologia de gênero, ela parte do pressuposto, não digo que ela não leva em consideração a biologia, mas é como se nós fôssemos apenas a questão cultural. Sendo questão apenas cultural, é passível de mudança. Mas existe uma natureza, existe algo que se forma no caráter da criança, que se forma na idade fálica, que ela não tem como você desconstruir, a não ser que a própria pessoa a desconstrua de uma forma espontânea ou que venha de dentro. Enfim, é uma ideia muito complicada, porque não é uma coisa que é coerção, uma coerção externa. E os grupos de ideologia hoje, sejam eles quais forem, eles brigam, e por isso que hoje nós vivemos a era dos grandes totalitarismos, um totalitarismo contra o outro, tentando converter o outro à sua imagem e semelhança, porque eles partem do pressuposto que tudo é cultura, e se tudo for cultura, tudo é passível de mudança. Mas onde fica então a característica biológica e da nossa essência de natureza humana, né? Ele vai dizer o que ele pensa dessa natureza humana nesse livro, né? Por exemplo, para o Marx, está a questão do Arbeit e Production. Arbeit de trabalho, Arbeiter, trabalhador, né? E Production de produção, né? Os objetos inorgânicos são exteriores ao homem. E ele atua criando ferramentas. Então ele vai falar da objetivação. Nós temos objetos inanimados, né, ou não, que são exteriores a nós, né, e nós os modificamos. Os animais também os modificam. Mas essa exterioridade, ela não vai definir exatamente essa própria mudança do ser humano, né? O homem se apropria da natureza do corpo inorgânico. Então a gente se apropria desses objetos inorgânicos, né? Que é diferente dos outros animais, né? E o consumo não é imediato. Há a transformação da matéria-prima, né? E aí essa transformação da matéria-prima faz surgir justamente a subjetividade. E aí eu chamo de metafísica, que é essa ideia de descolamento das ideias e do mundo das formas, como o Platão dizia, seja lá o que for, da nossa própria condição animal. Nós temos uma racionalidade, não que o cachorro não tenha uma certa racionalidade, o animal em geral não tenha também, só que muito limitada. Nós temos a linguagem, nós temos o polegar opositor, nós manuseamos e produzimos na nossa evolução a evolução do córtex do nosso cérebro. Muito disso está ligado também ao consumo de carne, de alimentos cozidos. E isso faz com que nós também produzimos cultura, produzimos uma situação que está acima dos homens. E dessas convenções, o Marx vai dizer que surge, que é uma produção, também não deixa de ser uma produção, está ligada à produção, surge a cultura, o direito, as religiões, tudo isso, todas essas instituições humanas que para ele vem da produção, não só a produção da fábrica e da indústria, mas da produção humana, né? Bom, nesse livro aqui ele vai falar também da questão da alienação, né? O que é o trabalhador alienado? É aquele que conhece apenas uma parte da produção. Ele não vê o todo de sua produção. E essas convenções humanas que a gente produz, que é uma produção também aos olhos do Marx, ela nos deixa a par de uma parte do processo também. A gente não entende o processo como um todo. A big picture, o quadro geral, o quadro total, ela é incompreensível para o ser humano, uma vez imerso na natureza, num universo, num mundo e num universo que ele não tem uma total compreensão. Então você pode pegar, por exemplo, o mundo para uma formiga é aquela realidade e para nós é uma outra. Então cada um tem essa subjetividade, cada ser tem essa subjetividade. Eu me lembro do perspectivismo ameríndio, né, que eu lembro que eu estudei na faculdade, que eles falavam que nós compartilhávamos de um espírito em comum, mas o que determinava as nossas atitudes era que nós tínhamos estruturas corporais diferentes, que nos faziam ter comportamentos e aprender a realidade de acordo com a própria estrutura corporal que nós tínhamos, né? Um jaguar é diferente de
um cachorro, que é diferente de um ser humano, que é diferente de uma anta, e assim por diante, né? E esse trabalhador alienado é quando você está alheio ao processo. Essa palavra alienado vem de alien. Por que a gente chama o extraterrestre de alien? Porque ele está fora, são os alienígenas, né? Uma cultura alienígena é uma cultura que vem de fora, não é a sua própria cultura. Então, o trabalhador ele é alienado do processo, alienado da sua própria condição. Ele está ali na fábrica, alienado de sua própria condição e alienado do processo. Uma coisa que o Henry Ford tentou mudar, né? Embora ele seja um nome expoente do capitalismo, da produção em série, da fábrica e tudo mais, né? Que superou o Taylorismo, ele tentava fazer pelo menos o trabalhador consumir o produto que ele produzia, que era o carro modelo T, os Fords modelo T, né? Então ele tentava incentivar que o trabalhador fosse também o próprio consumidor e consumisse na própria fábrica ao qual ele trabalhava o carro popular, que era o carro modelo T. Isso foi muito revolucionário, porque no século XIX inteiro e basicamente quase até hoje nós temos empresas onde o sujeito ele conhece uma parte do processo, ele é alienado do processo como um todo, né? E aí ele vai falar então da apropriação, Aneigung em alemão, né? Aneigung, que é a apropriação. E ele vai falar que o trabalho muda o objeto e o sujeito também, assim como eu disse, né? O homem é capaz de transformar então as leis em princípios de sua própria atividade numa gama cada vez mais ampla e ilimitada de regularidades naturais. Então ele vai falar que essa subjetivação humana ela é ilimitada. Nós somos seres limitados de certa forma porque nós vamos morrer, somos finitos, não conseguimos nossa própria estrutura e condição mental e apreensão através dos sentidos da realidade, ela traz uma limitação. O que é a realidade, senão a forma com que nós a interpretamos e quando temos uma lente que enxergamos o mundo, nós já estamos, e descrevemos o mundo, nós já estamos limitando. A linguagem limita e nós pensamos com a linguagem, então nós somos limitados, o mundo é limitado. Mas essas necessidades humanas, elas são ilimitadas, né? Por mais que nós sejamos seres limitados, né? E ele vai falar que o homem é um ser social, comunal e genérico. E só pode ser entendido em sociedade. Daí vem aquelas ideias curiosas, né? O Aristóteles falava que nós somos seres sociais e políticos, né, por natureza. Mas aí surge aquela brincadeira de que se seria possível o homem viver descolado da sociedade, né? O Rousseau fala do contrato social, que nós somos obrigados a assinar um contrato social, do pacto social ao nascer, e vivemos naquela sociedade. E aquelas ideias da história do Tarzan ou do Mowgli, de indivíduos que foram criados por macacos ou lobos, ou seja lá o que for, se é possível a condição humana deles vivendo fora de uma sociedade de seres humanos, né? Mesmo esses personagens desenvolveram uma certa vida em comunidade, mesmo com aquelas pessoas, com aqueles animais aos quais eles foram criados e cresceram, né? Então ele vai fazer uma crítica à ideia do liberalismo, da ideia de indivíduo. O indivíduo ele só existe para a coletividade, e a coletividade que vai definir o que o indivíduo é. Isso é muito complicado se falando em épocas de pandemia, né, que a gente assistiu o isolamento, e eu vejo os jovens, meus próprios alunos, por exemplo, que até agora, passado mais de um ano depois do fim da pandemia, ainda tem problemas de relações interpessoais, né, por exemplo, né? Então fica a ideia de que se seria possível a gente viver isolado do coletivo, né? O fato social, que é a própria sociedade que é coercitiva ao indivíduo, e a cultura também é coercitiva ao indivíduo, assim como diz o próprio Durkheim, né? Bom, ele vai falar na página 70 uma coisa que eu selecionei aqui para falar para vocês, que eu achei curioso. Assim, não há para ele nenhum problema específico de intersubjetividade. A concepção de consciência como uma experiência interior, não comunicável,
e uma sensação de pura subjetividade é totalmente alheia a Marx. Essa concepção em si nada mais é para ele que o resultado necessário e um reflexo distorcido das condições sociais sob as quais o indivíduo é incapaz de exteriorizar e realizar plenamente sua própria individualidade. Então, essa ideia de subjetividade também, ela é criticada pelos socialistas, grande parte deles, como se nós não tivéssemos uma identidade, uma interiorização e algo que seja único nosso, né? E o liberalismo já defende isso. Então, fica esse conflito entre uma ideia de indivíduo acolado ao coletivo e de um indivíduo acima do coletivo, como os liberais defendem, né? E aí eu também selecionei uma outra parte para ler para vocês. A natureza do proletariado coincide em grande medida com a essência humana, pois, segundo Marx, sob as condições capitalistas, o proletariado não possui muito mais que simples humanité, essência humana, cuja plena e livre manifestação da vida e da atividade é vedada pelo capitalismo apenas para as grandes massas do proletariado. A ideia de que uns são mais livres do que outros, né? Aqueles que não têm apenas a sua força de trabalho para vender, que têm o direito de exercer a sua própria subjetividade, o seu ócio, a sua criatividade, elas tendem a ser mais individualistas, elas tendem a ser mais individuais. Você pega um filho único, por exemplo, o filho único ele tende a ser mais introspectivo no sentido de criar um mundo próprio. O verdadeiro aristocrata é aquele que tem vida interior, né? Não é aquele que está simplesmente voltado para fora o tempo inteiro e aclopado à massa e ao coletivo que vai definir exatamente até o seu interior, né? Então existe uma vida interna e eu, enquanto uma pessoa que valoriza muito essa questão de essência, eu acho muito importante a valoração dessa vida interna e que a gente não se deixe ser tolhido pela massa, tolhido pelo coletivo. É claro que nós vivemos num coletivo e as convenções de sociedade, de vida em sociedade comunal, elas são muito importantes, eu não vou negar isso. Mas do momento que elas começam a tolir o seu raciocínio, tolir a sua interioridade, eu acho que elas são muito danosas e trazem mais danos do que benefícios, né? Então, para resumir, esse livro do Marxismo e Antropologia, ele vai tentar trazer a questão da produção, que não é só a da fábrica, mas a própria natureza humana, pegando ideias do funcionalismo, né? Ele vai falar que ele vai contra o funcionalismo, que nós não apenas temos funções biológicas, como o próprio Malinowski falava, que a cultura deriva de funções biológicas, né? Ele vai criticar isso por conta da subjetividade e por conta do ser humano ser um produtor de subjetividade e um produtor de história. Nós somos seres históricos, sociais e históricos também. Então, será que através da cultura, uma vez que nós produzimos cultura, seria passível de mudarmos, de alterar a nossa natureza? Fica essa questão e eu peço para vocês responderem nos comentários o que vocês acham sobre isso, tá certo? Então esse pequeno comentário que gostaria de falar. Recomendo esse livro da editora Expressão Popular, uma editora de esquerda, mas que abrange um tema e uma discussão muito interessante entre interioridade e coletivo, subjetividade e natureza biológica, que vale muito a pena, que são muito atualíssimas no mundo pós-moderno, tá certo? Então eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe para aquela amiga ou amigo e vamos sempre promover a cultura universal. Valeu, gente! Grande abraço!